Ela não tem muita personalidade. Todo esse papo sobre Circus Kane tá me deixando com sono. Então, você continua com má vontade. O problema foi você. Eu ia falar, nunca mais sugiro o filme, mas eu não vou te dar esse prazer. Vou sugerir filme Five Strangers ruim, sim. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Circus Kane, o Circo dos Horrores. É um filme de 2017 que foi dirigido por Christopher Ray, um cara conhecido por dirigir filmes como Mega Shark vs Crocosaurus e Ataque do Tubarão de Três Cabeças. O filme estrela a criança do Stuart Little, o Rob Zombie com desconto e a Hayley do Modern Family com desconto. Circus Kane foi mais um filme de Five Strangers com um jogo mortal que mistura elementos de reality show com casa de horrores, que obviamente foi um filme que a Karina insistiu pra gente assistir, porque com uma premissa dessas é claro que foi. E o filme é como se fosse uma mistura de reality da Norte com Hunt, a Casa do Terror. E a premissa dele é legal, que são influenciadores digitais do terror presos nesse lugar. E o filme começa bem, só que ele vai ficando chato e sem sentido. Oh não! Quem poderia prever que isso ia acontecer, né? Eu me diverti, é isso que importa. Mas antes de falar mais desse filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Circus Kane, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também já vou liberar aqui os spoilers, né? Porque também quem se importa com spoiler de Circus Kane? Eu me importaria, mas tudo bem. Nem o filme se importa com spoiler dele mesmo, ele já te fala o final logo no começo. Isso é verdade. Ok, então vamos à trama. Circus Kane é sobre essa figura do terror que é um mágico e apresentador de circo chamado Balthazar Kane, ou como a gente decidiu chamar, Bob Zombie. O Balthazar Kane está há muito tempo sem aparecer para o público quando ele manda um SMS para os influenciadores digitais convidando-os para ir para a casa do terror dele. E que se eles conseguirem ficar lá à noite, eles ganham $250 mil. Aquela velha premissa, né, de passar a noite num lugar assustador com mais um monte de estranho para ganhar dinheiro. E aí quando esse grupo chega lá, no começo eles veem umas coisas bizarras e acham que é tudo parte do show. Mas logo eles descobrem que o perigo é real e que eles podem morrer de verdade ali. É muita criatividade para uma trama só. A gente nunca viu nenhum filme com essa mesma premissa exata. A gente já percebe que o Osvaldo assistiu o filme de má vontade, né? E aí assistir as coisas com o coração fechado não dá, tem que assistir as coisas de coração aberto. Mas o roteiro desse filme já começa zoado no começo. Ele tem uma introdução que dura uns 10 minutos, que são uns flashbacks do Bob Zombie dando lição de vida pra uma criança. Aí quando acaba a primeira lição de vida que ele faz, ele dá uma frase de efeito e você acha que a cena acabou ali. Mas não, ela continua por mais alguns minutos depois que a lição de vida já foi passada. E depois disso, o roteiro usa uma estrutura que eu acho bem ruim para esse tipo de filme, que é aquela estrutura de sobrevivente traumatizada contando uma história. O filme abre com a protagonista sozinha lá no interrogatório da polícia, dando um depoimento, toda zoada. Então a gente já presume, vendo isso, que ela é a única sobrevivente da casa de terror do Bob Zombie. O que é meio sem graça, quando o filme é um Five Strangers de jogo mortal, e parte da graça desse tipo de trama é ficar na dúvida de quem vai sobreviver no final. Então, como eu disse, é uma estrutura de roteiro que dá spoiler do próprio filme. A trama fica boa quando os influenciadores realmente vão pra casa do terror. Só que é uma trama que jamais aconteceria no Brasil, porque qualquer pessoa que recebe um SMS falando, ó, dinheiro fácil, hein? Você já logo pensa, golpe, obviamente. Mas aqui não. Os personagens realmente vão embarcar nessa aventura suspeita com base em um SMS que eles receberam. Às vezes lá nos Estados Unidos a galera acredita em SMS, né? É verdade. Mas eu acho que eles têm uma mania de usar SMS pra se comunicar. É, sim. Eles não têm a cultura do Zap. Mas ainda assim, tipo... É suspeito. É. Então tem essa parte Five Strangers da trama, que eles têm que entrar na casa de terror e passar por várias salas, e cada sala tem um desafio diferente que eles têm que sobreviver. Só que é uma pena que eles conseguiram pensar em só uns 4 desafios, porque o filme inteiro só acontece em 4 ou 5 salas no máximo. E são desafios bem desproporcionais. Tem uma parte do filme que eles dividem em 2 grupos. Aí um grupo tem que passar por uma sala cheia de arame farpado, que é perigoso, mas a rota que eles têm que seguir tá lá no chão. Então é seguir a rota e escapar de boa.
o outro grupo tem que saltar por umas pedras em uma sala que tá toda aquecida e queimando, com as paredes queimando, enquanto vem pêndulos afiados tentando acertar eles. É uma parada que mistura, tipo, 3 armadilhas do Jigsaw em uma. Enquanto a outra é uma armadilha só, né? E de filme do começo ainda, do primeiro filme, que era tudo meio orçamento baixo. Um dos primeiros desafios que eles têm que fazer é pegar uma cabeça decepada e achar uma chave que tá ali dentro. E aí o moleque vai lá, enfia a mão na cabeça inteira e descobre que a chave tá atrás do olho, o que também já vimos em Jogos Mortais, mas deixa pra lá. E aí ele faz um drama para tirar a chave de dentro do olho, depois de já ter enfiado a mão na cabeça inteira. O que não faz o menor sentido, mas tudo bem. É, nojo seletivo. Nojo seletivo. E aí tem vários elementos soltos no roteiro que eles não trabalham o suficiente e acabam não sendo tão relevantes. Tem um foco grande nas câmeras que estão ali espalhadas gravando eles. E no começo o Bob Zombie fala, isso vai ser transmitido, a galera vai assistir. Uma parada bem como se fosse reality show mesmo. Mas isso não, tipo, é relevante em momento nenhum. Tem filmes tipo, sei lá, Halloween Ressurreição, que pelo menos tem outros personagens na trama assistindo o reality show e tentando ajudar a galera que tá na casa, ok, isso é mais ou menos trabalhado, mas nesse filme nada disso acontece. Na real, isso só é relevante no final da trama, quando um policial fala que realmente conseguimos confirmar tudo pelas câmeras. Mas fora isso, toda a temática de reality show é completamente inútil. E uma coisa bem diferente de outros filmes de terror é que os personagens têm celular que tem um sinal que funciona, eles podem ligar pra pedir ajuda. O que só um personagem decide fazer em uma cena aleatória, e a polícia consegue triangular o local dele em tipo 2 segundos. É o serviço de localização de polícia mais eficiente que eu já vi em qualquer filme. Mas eles falam, não, tá muito longe, e não falam pro moleque onde que ele tá também. Que ele não fala que não sabia, a polícia caga na cabeça dele, não fala onde ele tava. E é engraçado que tem toda essa coisa deles serem influenciadores digitais, e acaba que os celulares deles nunca são relevantes nem pra caracterização. O Bob Zombie fala no começo, pô, gravem tudo que vocês estão vendo, hein? Não esqueçam, compartilhem nas redes sociais, sempre façam em seus stories e afins. E ninguém faz isso. Na verdade, é o grupo de influenciador digital mais incompetente da história, né? Um cara grava um vídeo no começo do filme, que eles usam pra ver depois a dica, mas assim, nada de rede social, nada de tipo internet, nem nada. Só usam o telefone pra chamar a polícia em algum momento. O filme do Banana Splits tinha uns personagens que eram blogueiros que pelo menos estavam fazendo uma live durante o filme inteiro. Mas a parte boa desse começo, do Five Strangers, do Jogo Mortal, são mais as ideias e alguns visuais mesmo. Os 2 ajudantes do Bob Zombie são muito mais memoráveis e interessantes do que o próprio Bob Zombie. Tem o palhaço meio demônio e o bobo da corte macabro, que tem uns visuais bem interessantes e atacam as pessoas ali durante o filme. Esses 2 personagens são 2 efeitos práticos bons até, com as maquiagens e a caracterização toda. E tem algumas cenas de morte que são feitas com efeitos práticos também. E aí é do jeito que a gente gosta, né? Gore, sangue, trecheiras, coisa voando, sangue voando, aquele jeitinho. Mas quando o filme resolve ter efeito digital, aí eles são horrorosos do jeito que você imagina. Parece que eles foram perdendo a criatividade ao longo da trama, porque ele começa com umas cenas de morte boas e elas vão ficando cada vez piores, até se chegar no final ter umas cenas de morte que são 2 correntes de computação gráfica vêm e puxam o cara pra fora do filme. E é isso. E tem umas escolhas esquisitas de design que são bem coisa de filme barato. No começo, tem uns personagens bem reality da Norte mesmo, que são uns caras com máscara de palhaço que levam a galera pra mansão do Bob Zombie numa van. E um desses palhaços tem uma máscara que parece muito a máscara de palhaço do começo de Batman Cavaleiro das Trevas, só que pintada por cima. E a fonte que é usada na abertura do filme é tipo a fonte mais óbvia que você pode pensar para uma situação dessas. O nosso lado designer grita e chora. Sério, você acha de graça em qualquer site quando você pesquisa fonte de circo. E os personagens desse filme, como a gente pode esperar de qualquer Five Strangers de qualidade questionável, não tem lá muito desenvolvimento, ou não tem mesmo. Quase todos eles têm uma cena na abertura que eles recebem o SMS lá com convite para visitar a casa. O que tem mais destaque nesse começo é o cara babaca, que é meio que a figura cômica do rolê, e que ganha o prêmio como um dos personagens mais burros que eu já vi nesse tipo de filme. O cara tem problema cardíaco, isso é estabelecido várias vezes no começo, que ele não pode levar susto, senão ele tem um piripaque, e ele aceita o convite para ir numa casa de susto. E aí ele tem um ataque cardíaco depois de tomar muito susto na casa. Mesmo se não tivesse assassino na casa matando gente, o cara ia morrer. Amigo, eu não tenho como te defender, cara.
Eu gosto da cena que eles estão na van e aí esse cara mala vai falar a história de um assassinato que o Bob Zombie cometeu há muito tempo atrás. E aí, pra ilustrar, ele simplesmente tira do bolso uma notícia que comprova esse assassinato que ele cometeu há um tempo atrás. Ele é esse tipo de pessoa, é o tipo de pessoa que anda com a notícia no bolso pra ser chato e falar, duvida? Pois eu tenho aqui. É isso. Porque era muito difícil entrar na Wikipédia como qualquer pessoa normal. E pesquisar, né? É porque a gente esquece que esse filme se passa na época atual e não em 1980, né? O roteirista também. O roteirista, às vezes, ele esquece. E aí tem a mina punk, que a caracterização dela é que ela é a mina punk. E isso é porque a atriz é uma modelo conhecida por ser uma modelo de estilo punk. A caracterização da personagem, aquela primeira cena que ela aparece com os cabelos espetados, aquilo é por causa da atriz. Ela é a cara da Laura Serafim, inclusive. E ela é uma boa personagem, ela é meio curta e grossa, resolve umas paradas no começo, só que aí chega um momento que ela simplesmente cansa do filme e ela fala, não quero mais, e aí ela se joga, sem motivo nenhum, num negócio de arame farpado e morre. Sério, é a morte mais estúpida, acho que não só do filme, mas é a morte mais estúpida que eu vi nos últimos tempos. A gente vai de 8 a 80, né? Era personagem inteligente do rolê, do nada... Vou correr pra essa sala aqui de arame farpado, vai dar certo. Sério, eu tava achando o filme maravilhoso, é uma palavra um pouquinho forte, mas eu tava super envolvida com o filme. E aí, quando ela se jogou no arame farpado, eu falei... eu perdi. Os outros personagens não tem muito mais do que o estereótipo, quer dizer, não que esses dois também não sejam, né? Mas eles são, tipo... Sei lá, eles não têm personalidade ou caracterização do tipo... Tem um cara... que ele é muito genérico, ele é apresentado numa cena aleatória dele tendo um DR com a namorada no restaurante e isso nunca nem é explicado, não é relevante. Inclusive, eu achei que esse cara e o cara do Stuart Little eram o mesmo cara por uns bons 40 minutos de filme, porque eles são iguais, eles são até com uma roupinha parecida. E aí tem o cara gamer, que não faz nada, tem a atriz de filme de terror, que também não faz nada, e tem o Stuart Little, que tem o desenvolvimento mais estúpido de todos, porque o filme tenta colocar ele como esse cara que é jovem, ele é das ruas, ele tá envolvido com umas paradas esquisitas, só que ele faz isso do pior jeito possível. Tem uma cena que a galera acha uma chave na sala e eles estão tentando usar essa chave pra abrir a porta pra sair, pra ir embora. O Stuart Little pega a chave e fala, esperem aí, isso não é uma chave de porta, isso é uma chave de cadeado. E para que ele não tá falando de um cadeado, tipo um cadeado grande, daqueles que precisam de uma chave grande, é um cadeado pequenininho, tipo cadeado de mala, sabe? Que a chave é pequena, não tem como se confundir uma chave dessas com uma chave de porta. E aí, quando ele fala isso, a reação dos outros personagens continua sendo absurda. Os outros personagens falam, nossa... Como que você sabe disso? Como se ele tivesse falado uma parada, tipo, surreal, sabe? Tipo, ele tivesse mandado uma equação de física quântica ali. Ao invés de ele só respondeu óbvio, que é tipo, obviamente isso é uma chave de cadeado. Eu tenho olhos. Sim, olhos. Aí ele responde com uma história de vida triste, ele vira e fala... Eu tive que arrombar muitos cadeados na minha infância. Uma parada assim. Sommelier de cadeado, cuidado. Sendo que se ele teve que arrombar cadeado, ele não precisava saber como era a chave. Tá tudo errado, mas essa cena eu confesso que me entreteve bastante, porque eu ri muito. E tem a protagonista, a famigerada Hayley com desconto, que também não tem muita personalidade e também não tem muita cena de apresentação. Na verdade, ela é um personagem de reviravolta, então não tem como fazer uma apresentação muito personalizada, nem colocar muita camada de personalidade nela no começo do filme. Então é só ela recebendo a mensagem e indo embora. É a apresentação menos memorável de todos os personagens e, claro, a personagem mais chata de todas. Antes de falar da reviravolta e do ato final, eu queria falar que outra coisa péssima aqui é a montagem, que eles fizeram esse filme parecendo um telecurso dos anos 2000. Tem muita cena que é só diálogo, e são uns diálogos bem longos, que parece que o diretor virou pro montador e falou, cara, por favor, deixa isso mais interessante aí, se vira, faz o que você precisar fazer. E o cara começou a tacar um monte de efeito merda, uns efeitos de transição, uns efeitos de fade muito ruins. Os personagens estão conversando normal, do nada começa a entrar vários planos em cima do plano que eles estão falando. Às vezes o personagem tá falando por cima de um plano dele mesmo, sem falar, e isso só causa uma confusão visual que você não entende o que tá rolando ali naquela composição.
Isso nem cumpre propósito estético porque é feio e nem cumpre propósito pra narrativa do filme. Só tá lá sem motivo nenhum e não é legal. Bom, a gente já falou que a parte legal do filme é a premissa de Five Strangers e Jogo Mortal, e é óbvio que no ato final eles jogam tudo isso pela janela e vai com Deus. Isso porque quando Bob Zombie finalmente aparece no filme, ele só não cala a porra da boca. Sério, ele é muito chato, ele começa a entrar nos monólogos, no Egotrip, e começa a falar e não para nunca mais. Todas as cenas no final que tinham que ser tensas de perseguição acabam sendo só o Bob Zombie falando a beça e só. E aí ele encontra a protagonista e começa a fazer discurso, começa a palestrinha. Sério, ele é muito chato, ele é um péssimo vilão, não dá. Isso faz menos sentido ainda com a reviravolta final que mostra que a protagonista estava trabalhando com ele o tempo todo. Ou, na real, faz mais sentido, porque só isso justifica ela não ter só enfiado uma faca nele enquanto ele falava um dos monólogos dele. O problema, quer dizer, um dos problemas, é que essa reviravolta é bem óbvia, porque na cena de introdução tem uma criança e a gente meio que já percebe que é uma menina que tá ali. E aí é óbvio que a menina vai ser a protagonista, porque é óbvio que a protagonista vai ser quem vai sobreviver no final. E aí ela tem um passado sombrio que é mostrado nesses flashbacks, e o passado sombrio é que o Bob Zombie matou o pai dela. Só que ela não se importou tanto assim porque ela gostava mais do Bob Zombie do que do pai. O que é engraçado, porque o pai dela é interpretado pelo Paul Logan, que é um ator que ninguém devia reconhecer, mas que eu reconheço, porque ele fez Puppet Master 13... 13 é sacanagem, cara. E também aquele filme que tem a voz do Dave Mustaine do Megadeth, só a voz que ele não se deu o trabalho de ir em pessoa. Correto. Que é o Halloween Pussy Trap Kill Kill. 2 filmes que estão na minha lista de piores filmes que eu já vi. No final, a protagonista continua o legado do Bob Zombie, assumindo a identidade e o circo, o que, né, na visão da polícia, que acha que ela foi uma vítima do cara, não deveria fazer o menor sentido, né? Porque um monte de gente morreu, só ela foi sobrevivente, no mínimo cabia uma investigação ali, mas... E eu tava esperando muito que esse filme fosse ser esperto com a estrutura dele. Ele ia mostrar a mina sendo interrogada pra gente achar que ela é a única sobrevivente da parada, mas aí no final a gente ia descobrir que tudo era falso, que tudo era parte do show da Casa de Horrores mesmo, e ela ia ter matado o Bob Zombie, o que ia ser considerado um assassinato, e ela ia estar na polícia sendo investigada. Mas é claro, o filme não foi tão esperto assim, ele é exatamente o que ele parece ser desde o começo. E no final não tem como ser outra coisa, né? Olha o pôster desse filme, olha a premissa desse filme. É óbvio que ele ia ser uma trecheira, ou pra mim um guilty pleasure grandíssimo, né? Mas uma trecheira. A gente conseguiu ficar o vídeo todo sem fazer uma piada sobre Cidadão Kane. Ah, verdade! O que não aconteceu durante o filme, né? Que durante o filme a gente fazia piada com o Cidadão Kane o tempo todo. Eu não sei o que aconteceu, a gente falhou. Sabe quem falhou também? O Christopher Ray, quando ele fez Circus Kane. Entendi.